Seja bem-vindo ao segundo episódio do Meu Tribunal, uma série de true crime que eu criei para contar com detalhes como um estelionatário entrou na vida da nossa família e roubou tudo que pôde da sociedade que tinha com o meu marido. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, e é muito importante que você assista para entender, ele está disponível completo no YouTube, no Instagram e no Facebook ele está em cortes, porque as plataformas não aceitam vídeos muito longos. Vale a pena, você precisa assistir para conseguir entender a lógica de tudo isso e a sequência dos eventos. Hoje eu vou falar especificamente da sociedade, como ela começou, o que aconteceu no decorrer dela, de acordo com o que a gente sabia e via na época, até o dia em que ela foi de fato encerrada no papel. Depois, num segundo momento, não nesse episódio, eu vou voltar em todas essas histórias pontuais e vou contar exatamente o que de fato aconteceu, não como a gente via, porque a gente só foi descobrir de tudo, lógico, depois que o golpe já tinha sido dado. Então, para começar, eu vou recapitular rapidinho o que aconteceu no final do primeiro episódio, para que você fique mais situado aqui neste segundo episódio, ok? Vamos lá. Meu marido estava trabalhando na empresa com um americano quando o estelionatário voltou, lembra que ele tinha saído e ficado 2-3 anos fora, ele voltou e começou a trabalhar lá também, propôs uma sociedade para o meu marido aceitou, acreditando que ele tivesse mudado, porque agora ele tinha um filho, né, e as pessoas mudam depois que têm filhos, enfim, algumas, e então resolveram fazer essa sociedade, foram para a Flórida ver um trabalho que o estelionatário já estava vendo por mensagem, com a pessoa lá que estava oferecendo esse trabalho, não deu certo, procuraram outros trabalhos lá que também não deram certo, resolveram voltar e começar o trabalho deles aqui. Para essa viagem da Flórida, a esposa do estelionatário criou um grupo no WhatsApp. Nesse grupo a gente conversava com eles, né, sabia como que tava tudo, eles também ligavam, meu marido ligava para mim, o dela ligava para ela, enfim, mas ali no grupo a gente resolvia essas coisas que era para todo mundo junto, inclusive as reservas que a gente fazia dos hotéis que eles foram ficar, eles ficaram 4 dias na Flórida, então tudo era tratado ali. Quando eles voltaram, esse grupo passou a ser usado para empresa, para o trabalho. Quando a gente sentou e conversou, eu perguntei para ela, você vai querer ajudar, participar, o que você vai fazer? Ela falou que não, porque ele já tinha tido uma outra sociedade onde ela participou em algum momento e teve uma experiência ruim, então ela disse que não queria participar. Falei, ok, eu quero, porque também aconteceu a mesma coisa com o meu marido, e antes de começar a sociedade dele já deu errado. Por quê? Falta de diálogo. Então agora eu falei, eu vou entrar, vou participar, porque o que ele não souber fazer, eu vou fazer, principalmente a parte administrativa, e o que ele não souber perguntar ou falar sim, não, eu vou falar. Todo mundo concordou, principalmente o estelionatário, porque ele disse que não, que realmente eles iam precisar, porque não iam ter tempo para fazer administração, enfim, tudo combinado, tudo certinho. Eles ainda não tinham essa empresa aberta no papel. Por quê? Não tinham definido um nome para essa empresa. E aí o estelionatário tinha já uma empresa aberta dele, há alguns anos, onde ele fazia prestação de serviços. E ele sugeriu de colocar o nome do meu marido como sócio nessa empresa dele. Meu marido me falou, eu disse que não concordava, ele também não queria, porque a empresa dele é de prestação de serviço e eles estavam abrindo uma empresa que no princípio seria prestação de serviço também, mas só para levantar uma grana e comprar todos os equipamentos que eles precisavam, mas depois a empresa deles seria especificamente e exclusivamente de fabricação de implemento de máquinas. Então é a mesma coisa que você ter uma farmácia no papel, mas dentro da farmácia você vende carro, vende terreno. Não tem sentido um negócio desse. Então, se você abrir uma farmácia, venda remédio. Se você abrir uma imobiliária, um autocar, você vai vender carro, vai vender imóveis, certo? Por isso, não concordamos, segue o baile, vamos continuar agora trabalhando, juntando dinheiro, comprando as ferramentas, equipamentos que não são baratos, eram equipamentos de 2, 3, 5 mil dólares e também tinha ferramenta de 50 dólares, 100, 300, então eles foram comprando de janeiro até o final de fevereiro, todo o dinheiro que entrou foi para comprar ferramentas e equipamentos para eles trabalharem com a empresa deles de fabricação de implementos de máquinas. Nisso, como que ficou definido a administração da empresa? Usaríamos esse grupo, estava sendo usado para todo e qualquer dinheiro que entrasse e saísse. Então, tudo que entrava e saía era registrado ali. Tinha foto dos tickets, tinha foto de dinheiro que entrava, foto de cheque que o cliente fazia pagamento, foto de papel que eles faziam anotação, tudo, estava tudo ali.
À tarde, o meu marido trazia para mim os papéis, né, os canhotos ali de nota, enfim, eu guardava tudo e aí eu fiz uma planilha e registrava tudo nessa planilha. Essa planilha, eu mandei o link lá no grupo para o bandido e para a esposa dele, para eles terem acesso a visualizar a planilha, mas quem registrava a movimentação nela era eu, então eles não tinham a autorização ali para fazer edição, só para visualização. Tava tudo ok. Com quem que ficava o dinheiro da empresa? Todo o dinheiro que entrava, como eu falei, era comprado equipamentos, ferramentas, mas sobrava um tanto, não era gastado 100%. O que acontecia com o restante? Ficava na conta do estelionatário. Por quê? Porque como eles não tinham a empresa aberta, não tinha o EIN, que é como se fosse o CNPJ aí de empresas no Brasil, e sem CNPJ não tem como você abrir uma empresa, uma conta empresarial no banco. Então eu sugeri a eles de criarem uma conta física mesmo, só que no nome dos dois. Falei, cada um vai ter o seu cartão, eu vou conseguir ter acesso aqui ao aplicativo do banco para fazer o controle, tudo direitinho e pronto. Mas aí o que o estelionatário falou? Não, mas daí a gente vai abrir mais uma conta e na hora de pagar os tax, mais um tax para pagar, um imposto, né? Falei, ok, então vamos abrir essa empresa logo. Ele, olha, essa conta minha, eu não uso ela para nada, a não ser pagar o aluguel. Então, todo mês, o único dinheiro que sai dessa conta minha é o dinheiro do aluguel. Eu deposito lá o valor do aluguel, mando o cheque pro dono, ele desconta, é só isso que tem, não tem nenhuma outra movimentação. Então, vamos a esse. Falei, olha, não concordo com isso. Não acho isso certo. Mas ok, que isso seja rápido, então vocês agilizem esse negócio para poder abrir empresa. Isso foi ali na metade de janeiro, da metade para o final de janeiro, mais ou menos, beleza? Dia 28 de janeiro, tô olhando para baixo porque eu tenho uma listinha aqui para ir lembrando tudo, tá? Quando foi dia 28 de janeiro, era pra gente ir na casa do estelionatário comer uma pizza, né? Era uma sociedade, a gente tava ali montando uma possível amizade e tal. Vamos lá comer uma pizza e vamos resolver algumas coisas da empresa, uma prestação de contas pequena, alguma coisa assim. Vamos. Quando a gente chegou lá, né, pedimos a pizza, comemos, eu peguei a primeira mentira. E aí é que começa, por isso que eu falei que eu vou contar aqui de acordo com o que eu vi acontecendo e depois eu volto para contar o que de fato aconteceu, que nessa época eu ainda não sabia, mas a intuição já começou a piscar. A gente sentado lá, brincando, conversando, dando risada, enfim, o meu marido saiu da mesa onde a gente tinha acabado de comer pizza, sentou na sala, do lado, um ambiente só, para brincar com o filho dele, que tinha um aninho, tinha acabado de fazer um ano, com o filho dele e com a nossa filha, que na época tinha 5 anos. Sentou lá para brincar com eles, tudo, e eu fiquei com ele na mesa, e acho que a esposa dele estava fazendo alguma coisa ali, pegando algum refrigerante, alguma coisa, enfim. E aí ele começou a contar um caso que tinha acontecido em um cliente deles naquele dia ou um dia antes, enfim. Começou a contar e falou, porque o problema, não lembro exatamente da história, tá? Mas o problema foi assim, assim, assado, e o cara queria que a gente fizesse isso, fizesse aquilo, não sei o quê. Quando eu olhei, era só abrir uma válvula lá. Abri a válvula, consertei e falei, tá aqui o problema resolvido, ó. Consertei, mostrei pra ele, fizemos melhor do que o que ele esperava, e ele foi e pagou o valor lá pra gente e ficou feliz da vida. Beleza. A história não foi essa, tá? Eu tô só criando aqui como se fosse um exemplo. Quando eu escutei aquilo, eu lembrei, mas eu já escutei essa história antes, do meu marido. Ele falou que ele fez isso. E se tem uma coisa que ele não faz, é mentir sobre o trabalho dele. E se tem uma coisa que eu tenho experiência, é em escutar as histórias do meu marido, das coisas que acontecem, que aconteciam no trabalho dele. De anos isso, sempre foi assim, tanto eu quanto ele, a gente sempre compartilhou experiências, nossa, hoje aconteceu tal coisa no meu trabalho, aquela pessoa fez isso, falou aquilo, onde que se viu, não sei o que, enfim, a gente troca essas experiências desde sempre, então eu já tinha escutado o meu marido falar, só que ali na hora eu poderia ter virado para ele e falar assim, peraí um pouquinho, ô Wagner, vem cá, me conta aqui essa história direito, você não falou para mim que foi você que fez isso? Eu ia desmascarar ele na hora, mas e se eu tivesse alguma coisa pior para descobrir? Então eu só anotei, deixei guardadinho ali, beleza. Mas ali a confiança já, né? Falei, bom, o cara tá mentindo, o cara tá usando ali o que o meu marido fez para dizer que foi ele que fez, para contar vantagem. Aí eu já vi que começou, né, umas conversas de a pessoa querer contar vantagem. Nesse mesmo dia nós trocamos
conversas, experiências, enfim, de coisas que aconteceram na nossa vida, com os nossos pais, com chefes antigos, empresas e tal. Enfim, ele, uma pessoa assim, totalmente injustiçada, né? Falou muito mal dos pais, de um irmão dele também, falou muito mal no sentido de que trataram ele mal, diminuíram ele, que foram maus com ele, enfim, a esposa dele colaborou, dizendo que ela realmente escutou a mãe dele falando mal dele num salão de cabelo que ela tem, e ela chegou e falou: você não tem vergonha de falar isso do seu filho no salão, na frente de todas as tuas clientes? E ela desdenhou e continuou falando, descreveu uma mãe muito narcisista, por sinal. Falou do irmão dele, que o irmão dele tem uma loja na cidade de Campo Largo, no Paraná, que é uma loja de martelinho de ouro. Ele é sócio de uma outra pessoa. Eu não conheço o irmão dele, não conheço esse sócio. Eu conheço do estelionatário falar para nós e de vários outros amigos que moram em Campo Largo, estão lá, e outros que são de lá e estão aqui, contaram pra gente depois. Mas o que eu soube deste irmão dele, pela boca dele, é que o cara subiu na vida em cima de dar golpe e, né, nas costas de outras pessoas, inclusive desse que é sócio dele. Foi o que a gente ouviu. Então, assim, a vida dele é fácil porque ele deu golpe. A vida de fulano é fácil porque roubou. A vida de ciclano é fácil porque se aproveitou da boa vontade de tal pessoa. Então, assim, vi ele como uma pessoa injustiçada. E aí a esposa veio com um discurso que provavelmente ela fala até hoje, que todo mundo tem inveja de nós. As pessoas têm inveja de nós porque a gente é um casal novo, porque a gente conquistou muitas coisas. Ele trabalhou numa empresa chamada Itambé, em Campo Largo, que é uma empresa muito grande. E parece que a empresa cedia a casa deles para alguns funcionários morarem na casa, sem pagar aluguel, enfim, algo assim, não tenho certeza se é exatamente desse jeito, mas cediam casa para os funcionários. E tinha uma certa ordem hierárquica, provavelmente, né, de você chegar e conseguir morar numa casa dessa. E ele, em muito pouco tempo, conseguiu e foi morar numa casa, era muito boa, e as pessoas morriam de inveja dele, mas é porque ele era um excelente profissional, e o chefe reconheceu isso, tal, enfim. Então, assim, a gente viu ali, nossa, realmente uma pessoa que foi muito injustiçada durante a vida toda, e agora tá aqui, a gente vai fazer essa sociedade junto, e vai fazer dar certo, e todo mundo vai ser feliz para sempre, e a gente vai, enfim, conseguir chegar no topo da montanha e o sol vai brilhar para nós, né? Ok, segue o baile, terminou essa reunião na casa deles, e ali, né, como eu disse, a pulga, ó, começou aqui a coçar atrás da orelha, o alerta começou a piscar, a intuição começou a falar, tem alguma coisa aí, fica esperta. O que que era? Não fazia ideia, mas a intuição começou a piscar, pra mim, tá? Falei algumas vezes pro meu marido, de novo, né, como sempre, falando, isso é coisa da sua cabeça, você desconfia de todo mundo, pra você todo mundo tá fazendo alguma coisa errada. É minha personalidade, sinto muito, infelizmente ou felizmente, eu tenho esse dom, digamos assim, de fazer uma leitura da pessoa, automático, não é porque eu quero fazer, eu observo, eu sou analista comportamental. Depois, nesse tempo, eu ainda não era especificamente formada, mas hoje eu sou analista comportamental. Junta isso com a intuição e com o dom natural que eu já tenho, vou fazer o quê? Mas ok, né? Cada um é cada um, segue o baile. Quando chegou no final de fevereiro, a última semana de fevereiro, eu tava chamando eles, já fazia semanas para vir aqui em casa, pra gente sentar à mesa e de fato fazer a prestação de contas para bater centavo com centavo, do jeito que eu trabalhei durante mais de 10 anos no governo do Paraná fazendo, então eu tinha muita facilidade com isso, é muito simples para eu fazer. E fazer umas contas ali que era pouca coisa, para mim eu ia fazer isso de uma forma assim muito rápida e muito fácil, de verdade, não é difícil de fazer mesmo. Eu vou até te mostrar aqui, depois eu vou mostrar com detalhes, tá? Não, eu sei que não dá para ver direito, mas ó, aqui tem os números, tá? Valores, né? Essa aqui foi a prestação de contas que o estelionatário me fez. Essa é a prestação de contas dele, é assim que ele trabalha, tá? Tanto que aqui na pastinha que eu criei, só vou tapar o nome dele aqui ainda, eu coloquei assim, ó, conta de bar, tá? Porque é literalmente isso, conta de boteco.
Chamei eles para vir aqui várias vezes, tal, enfim, na última semana de fevereiro resolveram vir. Vieram, eu tinha comprado um livro ATA, falei, vamos fazer um contrato social, vamos resolver as coisas como que vai ser, o nome da empresa vocês já tem? Não, não tem ainda. Falei, pelo amor de Jesus Cristo, né? Já tem quase 2 meses que vocês estão trabalhando junto, vamos definir logo o nome dessa empresa e vamos começar a trabalhar. Até então, a empresa, como não tinha nome, não tinha conta, não tinha nada, toda vez que eu ia fazer um invoice, né, um recibo para os clientes deles, eu colocava VZ, V de Wagner, Z de Zuber, que é o sobrenome do estelionatário. Depois eu te dou o nome completo, não se preocupe. Enfim, VZ. Usava isso, eu falei, vocês precisam definir logo. Mas enfim, agora vamos fazer as contas? Vamos. Sentamos ali, pedi para ele me trazer os extratos, ele não tinha, trouxe ali na hora, imprimi aqui, comecei a pegar ali todos os gastos, um por um. O que é esse aqui? Que nome que é esse? Por exemplo, tem, sei lá, eles foram para Flórida e lá, digamos que tinha uma deli, que a gente chama um restaurante de beira de estrada, que tinha o nome, sei lá, Ariane. O que eu pensava que foram para uma zona, o que é Ariane, né? Aí, esse aqui foi um restaurante que a gente parou na beira da estrada para comer. Falei, então tá, comida. Aí eu colocava do lado daqueles valores ali, desse papel que eu te mostrei, e escrevia comida, né? Tanto que depois, eu vou até pegar aqui, eu vou mostrar isso aqui depois, tudo bem bonitinho, tá? Mas depois toda aquela prestação de contas virou isso aqui, ó. Tá? Que eu fui anotando tudo, fui vendo o que era o que, fui riscando aqui, o que faltava eu fui colocando. Aqui tem o extrato da conta que ele me deu, que aí eu fui ticando tudo também, o que tinha, o que não tinha, o que era, o que não era. Enfim, a gente demorou horas, ficamos até de madrugada fazendo essa prestação de contas. A esposa dele dormiu no sofá da minha sala junto com o filho deles, de tanto que demorou. Teve um momento que foi muito constrangedor. Eu olhava pra cara do meu marido e antes disso, a gente já tinha conversado, eu falei pra ele, falei, agora eu vou pegar esse bichão, porque lembra que eu falei que eu já tava desconfiada, aquela pulga atrás da orelha, eu falei, vamos fazer essa pressão de contas, eu quero ver como que ele vai se sair. Beleza, ele veio, ele ficou, assim, sabe aqueles minutos que parece que é uma eternidade? Eu não contei no relógio, mas com certeza passou de 20 minutos que ele ficava em silêncio, assim, ó, com a mão na cabeça, tipo, tentando ver, porque tinha 500 dólares que tava faltando. Não se achava esses 500 dólares de jeito nenhum, redondinho, 500 dólares. E eu, né, olha, será que não é esse aqui? Ele nem me respondia. Dava pra ver que ele tava, assim, muito intrigado, que ele não conseguia entender da onde que tinha surgido aquele furo nas contas, porque não batia a conta que ele tinha me passado com o extrato, com as fotos que eu tinha no grupo do WhatsApp. Beleza. A gente não conseguiu chegar nesse entendimento. Passou de 2 horas da madrugada, eles aqui ainda não conseguimos entender, foi para casa, falei, vamos ver isso aí outro dia? Vamos, beleza. E nesse dia também, foi o primeiro roubo que eu vi, de fato, que eu percebi. Mas foi o roubo de uma pizza. E eu dei um desconto porque, assim, eu vi que ele tava com a cabeça entrando em parafuso. E lembra que eu falei? Pra mim, que tinha experiência fazendo prestação de conta de 100, 200 mil reais por ano para governo, para Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, era muito fácil fazer essas contas, porque era uma conta simples. Vamos ser bem realista? Isso aqui, essa aqui é a conta original, né? Ó, é simples de fazer. Olha aqui, é isso aqui. É muito simples. Pega o extrato, vê, bate ali, pronto, acabou. É simples demais. Então eu tava olhando aquilo como tipo, meu Deus, que dificuldade que tem de conseguir encontrar cadê os 500 dólares que estão faltando. Inclusive os 500 dólares estão anotados aqui, ó. 500 dólares é redondinho. Tá invertido, né, mas tá anotado aqui. E aí, ok. Como tava com a cabeça, né, desse jeito, a gente de novo pediu uma pizza aqui pra comer. E aí, quando chegou a pizza, né, deu 70 dólares, 2 pizzas. E aí eu falei, vamos dividir e tal. Ele falou, não, a empresa vai pagar. Olhei pro meu marido, né, concordou. Falei, ok. Eu paguei do meu bolso, porque lembra que o dinheiro tava todo na mão dele? Paguei do meu bolso. E aí, quando foi pra ele ressarcir, então ele tinha que tirar o dinheiro da empresa e colocar na minha conta, ou me entregar ali em cash na hora, né? Ele me mandou 35, eu falei, mas por que 35? Dele, mas não é metade pra vocês e metade pra mim? Porque é a empresa que vai pagar? Falei, sim, mas eu tirei 70 dólares da minha carteira e paguei a pizza. Então, os 70 tem que vir pra mim. Falei, mas por que os 70 tem que ir pra você, sendo que é pra dividir? A empresa que vai pagar metade de vocês, metade meu.
Falei, então, mas eu tirei $70 da minha carteira. Se eu tivesse tirado 35, você tivesse tirado 35, a gente pagasse a pizza, agora, na hora da empresa fazer o ressarcimento, seria 35 para você, 35 para mim. Mas eu tirei 70, eu paguei, então os 70 tem que vir para mim. Aí ele, ué, mas então você que vai pagar, eu vou pagar e vou sair no prejuízo? Enfim, foi uma discussãozinha ali que eu falei, como que isso tá funcionando? Enfim, fui e falei, ok, deixa, os 35 tá tudo certo. E aí, né, desse jeito como eu falei, não tava funcionando, os $500 faltando, eu deixei passar. Mas depois, a hora que eu me dei conta, né, depois de todo o golpe e tal, eu falei, tá, então esse é um dos jeitos, um dos modus operandi dele. E tá tudo bem, foi uma pizza. Só que foi um sinal de alerta. Passou a história da pizza, definiram nesse dia, depois da prestação de contas, que a partir dali eles iam começar a fazer a retirada do prolabore deles, ou seja, o salário do dono. Falei para ele, quanto que vai ser o prolabore de vocês? Ele falou, o que é isso? Falei, prolabore é o salário do dono. E eu já achei meio estranho, porque uma pessoa que se dizia empreendedora, empresária, que tinha tido vários negócios, que tinha tido várias experiências e contado várias coisas assim, do jeito que mais ou menos a gente estava fazendo ou querendo fazer com a empresa, me espantou o fato dele não saber esse termo prolabore, que é um palavreado comum, né? Assim como para um professor de matemática falar em multiplicação é uma coisa básica, prolabore é uma coisa básica também para quem tem empresa. Mas enfim, falei o salário do dono. Ficou definido que $1.000 por semana eles iam tirar para ser o salário deles. Então, ia sair da conta dele toda sexta-feira, $1.000 para nossa conta e $1.000 para outra conta que ele tinha com a esposa, que era a conta que eles usavam para gerir as finanças deles lá, enfim. Definido isso, acabou a reunião, não achamos os $500, que fim levou, mas ficou dele verificar isso depois com mais calma, porque já era madrugada, enfim, todo aquele auê, segue a vida. Aí, para eles trabalharem, eles estavam indo tanto com o nosso carro quanto com o carro deles. Era um dia de cada, uma semana de cada, enfim. Eles prestavam serviços aos clientes deles, na casa dos clientes ou na empresa dos clientes ou aonde o cliente estava fazendo prestação de serviço e a máquina dele estragou. E lembra que eu disse que a empresa deles seria de fabricação de implemento de máquinas. Porém, para isso eles precisavam alugar um espaço, eles precisavam de muito maquinário pesado, caro, e eles não tinham nada disso ainda. Então eles iam trabalhar fazendo manutenção das máquinas para juntar o dinheiro, iam comprando os equipamentos e depois ali na metade do ano eles iriam alugar um espaço, colocar todo esse equipamento lá dentro e começar a trabalhar com a fabricação. Então, esses serviços que eles faziam nesse momento era de manutenção, tá? Estragava lá qualquer coisa, lá qualquer maquinário de cliente, eles iam lá e resolviam o problema, beleza? Beleza. Tinha que comprar material, tinha que comprar peça. Geralmente se tinha na rua, né? Tipo numa loja como Home Depot, Harbor Freight, eles iam lá, compravam. E aí, se não tinha, eles me mandavam o link de sites como eBay, Amazon, outras empresas específicas que vendem isso, e eu fazia compra. Então, de novo, toda a prestação de contas dentro do grupo do WhatsApp. Mandava o link por lá, eu fazia compra, mandava o print com a ordem, né, com a compra feita, com a data prevista da entrega, tudo lá 100%. Aí começou a falhar, né? Mas era uma falha assim, tipo, não saiu o ticket da máquina. O cara pagou em cash, daí a gente já fez a divisão aqui, eu esqueci de postar lá o valor. Coisas assim, né? Uma coisinha aqui, outra dali a 2, 3 semanas, mas eu tava sempre em cima. Cadê o comprovante? Me manda o comprovante, cadê o ticket? Não sei o quê. Então, se não saiu o ticket, tira foto do negócio da bomba lá, por exemplo, quando vai abastecer o carro, enfim, né? E aí, como eles precisavam fazer essas manutenções, e às vezes eles iam nos lugares assim com muita lama, muita sujeira, enfim, eles precisavam de um carro maior. Lembra do amigo número 1? O amigo número 1, ele tinha uma empresa dele mesmo, onde ele trabalhava sozinho, ele tinha alguns funcionários, mas ele era o único dono. E aí ele estava fechando essa empresa, creio que para ir para um outro lugar, não lembro, mas ele estava fechando e vendendo os equipamentos dele. Então eles foram lá e pediram para este amigo número 1 a truck dele emprestada com um gerador de energia que tinha em cima da truck, já instalada, tudo bonitinho ali. Eu não tenho certeza, posso estar falando besteira aqui, mas acho que foi o meu marido que foi e falou com o amigo número 1. Inclusive, esse amigo número 1 veio na nossa casa
E falou pra ele, sentou aqui, tomou um café, passou a manhã inteira com a gente, falou pro meu marido, falou, cuidado, você vai fazer sociedade com esse cara fez isso aquilo comigo, esse cara fez isso aquilo com um americano, esse cara não é confiável, esse cara é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas lembra, experiência lá de quando eles tinham trabalhado junto há 3 anos atrás. E aí o meu marido, né, agora ele tem filho, ele mudou. Eu escutei tudo aquilo e falei, bom, eu já cantei a pedra pra ele, pro meu marido, falei pra ele que vai ser diferente da última sociedade que ele tentou fazer e não deu certo, que se eu ver que não tá dando certo, eu vou entrar nesse negócio, eu vou acabar com tudo, não vou esperar ele falar nada, porque ele não fala mesmo, ele não sabe dizer sim, não sabe dizer não, mas eu sei falar bem redondo. Então ele sabe do risco, e ele também sabe que nós dependemos 100% financeiramente dele, então a responsabilidade é dele, é ele que tem que colocar dinheiro dentro de casa e ele tem que assumir as coisas que ele tem que assumir seus BO. Basicamente isso, beleza? Beleza. Ele falou, bom, vocês estão avisados. Emprestou a truck, emprestou o gerador. E aí, quando o estelionatário foi lá, junto com o meu marido, não sei se para pegar ou para devolver a truck, eles colocaram combustível, tudo ali, lógico, né? Usaram, não tenho certeza, mas acho que limparam a truck lá para devolver tudo. Quando eles foram lá, o estelionatário propôs pro amigo número 1 deles fazerem a sociedade A3, do amigo número 1 entrar como sócio deles também. E aí eu não lembro as palavras exatas, mas eu sei que o amigo número 1 acabou com o estelionatário. Acabou com ele. Falou pra ele, é sério que você tá me falando isso? Depois que você me fez isso, aquilo outro, tarará, tarará, linkou tudo. Falou, você tá me propondo fazer uma sociedade com você, você tá de sacanagem com a minha cara. Enfim, o estelionatário baixou a bola, ficou quietinho, não falou nada, nada. Meu marido chegou em casa, me contou, falei, bom, pelo menos vocês estão então estão kits, né? Não tem mais nada que um ficar pensando o que o outro falou, que deixou de falar, alguma coisa desse tipo. E eu lembro que alguns dias antes disso acontecer, o estelionatário aqui em casa, fazendo o desenho na mesa ali de como seria a logomarca deles, que a princípio seria o VZ mesmo, né? Ele e o meu marido fazendo o desenho e tal, eles comentaram isso de ir lá falar com o amigo número 1. Quando eles falaram isso, eu falei, mas você, o estelionatário, falei, você falou tanta coisa do amigo número 1, você contou tanta coisa dele pra gente, ele tinha feito isso, tipo, descascou o amigo número 1, falou os diabos dele, que ele era falso, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele falou mal da gente, que ele falou tal coisa do Wagner, falou não sei o que lá de mim, enfim, falou um monte de coisa arada lá. E aí eu falei, depois de tudo isso que você falou dele, vocês ainda vão ter a coragem de ir lá e falar com ele para ele emprestar para vocês a truck? Eu não iria. Porque acreditando que o estelionatário estivesse certo, se fosse eu no lugar dele, eu não iria mesmo. De fato, eu sou uma pessoa que elimino pessoas da minha vida facilmente. Se alguém fez alguma coisa para mim que eu acho inadmissível, que fere os meus valores, que fere o meu caráter, eu simplesmente elimino da minha vida, acabou, morreu. E eu não quero ter contato mais. Se eu encontrar um dia na rua, oi, tudo bem? Tá, tchau. Acabou, não quero sentar, não quero conversar, não quero contato nenhum, muito menos ir lá pedir alguma coisa emprestada para essa pessoa, ou no caso que aconteceu depois, ir lá pedir pra pessoa fazer sociedade comigo, né? E aí o que o estelionatário me respondeu? A gente tem que prestar atenção no seguinte, amizade é uma coisa, negócio é outra. A gente não pode brigar com as pessoas porque eu não sei o dia de amanhã, eu posso precisar dele. Aí, ó, alerta de novo. Ele não falou isso, eu posso precisar dele num tom de humildade, de tipo assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né, e tal. Essa humildade que nesse caso eu não tenho, tá? Eu sou orgulhosa mesmo. Nesse sentido, pra mim, eliminei e acabou. Mas aí, essa red flag ficou piscando porque ele falou num sentido de precisar da pessoa para usar a pessoa. Eu entendi isso nesse momento. Não no sentido de, a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que um dia eu precise, daí o cara não vai querer me ajudar. Não, pode ser que a gente precise para usar a pessoa. Ok, bandeira vermelha de novo ali piscando, mas passou. Foram lá e aconteceu isso que eu acabei de falar. Propôs a sociedade pro cara, meu marido ficou olhando, ele humilhou o estelionatário, jogou tudo na cara dele, falou um monte de coisa, falou, você vai mentir? Você vai dizer que eu tô errado? Você vai dizer que é mentira minha? Não sei o que. O cara abaixou a cabeça, ficou quietinho, não falou nada.
Meu marido chegou em casa, me contou, falei, bom, tudo em pratos limpos? Tudo em pratos limpos, então, vida que segue. Então, agora, depois que, né, tava resolvido esse negócio, devolveu o truck lá do amigo número 1 e tal, em março de 2022, o sogro e a sogra do estelionatário, junto com a cunhada dele, vieram do Brasil para cá a passeio. Parece que já tinham vindo alguma outra vez, enfim. E o carro dele era um carro pequeno, não ia caber todo mundo. Ele foi e comprou um outro carro, que tinha acho que 7 lugares, um carro maior, só para ir buscar o sogro e a sogra lá no aeroporto. Foi, buscou. E aí era um carro bem batidão, assim, era um carro para bater trabalhando mesmo. E aí ele colocou esse carro para eles trabalharem, né? Era um carro dele, registrado no nome dele, ele comprou, ele teria que pagar, ele pagou o registro do carro lá no Detran, digamos assim, né? Que se chama DMV aqui. E aí ele estava usando esse carro para a empresa. Passado algumas semanas eu falei, tá, vai ficar usando esse carro para a empresa mesmo? Porque aí parou de usar o nosso carro, parou de usar o carro de família dele, né? Falei, olha, então já que vai usar o carro para a empresa, nada mais justo que o carro ser de fato da empresa e a empresa pagar todas as contas dele. Então vamos conversar sobre isso? Vamos. Conversamos com ele, lógico que topou. Aí eu falei, me manda aí quanto que você gastou no DMV, quanto que gastou de registro, seguro, não sei o que, tarará, mandou tudo. A empresa pagou aquela planilha que eu fazia, que ele já tinha o link, tá lá registrado, o valor que foi pago, foi 600 e alguma coisa mais ou menos só de transferência, e aí mais o seguro, né, que tem que pagar, e todo mês a gente tinha o valor do seguro lá que tinha que pagar dele, então tudo era pago pela empresa. Aí teve que trocar rolamento, freio, filtro, óleo, não sei o que, tudo que tinha que fazer manutenção no carro era feito com dinheiro da empresa. Como que esse carro foi comprado? Esse carro foi comprado pelo valor de $4.000 de um amigo do estelionatário, tá? Então eu vou colocar lá amigo W do estelionatário. E esse amigo W fazia vários negócios com eles, é tão falcatrua quanto ele, que a gente foi descobrir depois. Mas eles negociaram ali, né? Esses 4.000, e ele, ao invés de pagar em cash, em dinheiro, ele ia pagar em serviço. Então, esse cara precisava de alguns serviços deles, e eles fariam esses serviços, né, de graça, né, não iam receber nada, porque ia bater do valor do carro. Então, eles foram indo até pagar quase 3.000, se não me engano, quando a sociedade acabou lá na frente, mas naquele momento ali, então, eles começaram a fazer o trabalho, e seria isso o pagamento do carro, certo? Guarda essa informação. Que carro que era? Um Toyota Sequoia, não lembro o ano, mas era velho, mas estava andando muito bem para cima e para baixo, tinha aquele engate atrás para você colocar uma carretinha e puxar o que quisesse puxar nele, aí tirou os bancos atrás, tudo, ficou um porta-mala bem grande, encheu de ferramentas ali, então tava funcionando super bem, o carro nunca deixou eles na mão. Tinha que trocar, né, ali, como eu falei, amortecedor, freio, não sei o que tal, trocava, o carro continuava funcionando. Tava velho, batidinho, mas estava funcionando muito bem. Aí, lembra que eu falei que quando eles precisavam de qualquer material, eles me mandavam o link para comprar, quando era alguma coisa que não encontrava nas lojas que tem por aqui na rua? Pois bem, ele foi e me mandou o link de um ventilador, na verdade uma ventoinha para uma máquina Caterpillar. Mandou o link lá, eu comprei. Só que era tanta coisa ali, né, tipo, link, foto, não sei o que, pagamento, isso, aquilo, tal, que eu não me atentei, que foi ele que mandou o link e comprei, e até aquele momento só o meu marido tinha me mandado os links das coisas para comprar. Eu cliquei lá, comprei, tudo certo. Chegou o negócio. Quando chegou, meu marido falou, tá errado, não é esse modelo. Aí eu falei, agora? Né? Ele falou, agora vai ter que devolver, vai ter que comprar outro. Beleza. Aí fui, já comprei o outro, que aí o meu marido passou o link correto, já comprei o outro e fui fazer a devolução daquele. Não tinha como fazer a devolução, porque foi comprado no eBay e alguns vendedores colocam lá, né, sem devolução, eu nem olhei. Um produto de 150, 160 dólares mais ou menos. Enfim, a partir daí eu falei, ok, agora eu só compro o material que você, Wagner, meu marido, me mandar. Só o que você me pediu para comprar. E o que ele pediu eu vou confirmar com você antes, ok? Ok. Porque em você, no teu trabalho, eu confio. No dele, eu não vou confiar. Certo? Beleza. Assim fizemos. Passado isso, né? No meio de tudo isso, tinha conversa, vamos fazer, a empresa vai se chamar isso, vai se chamar aquilo, não sei o quê. Eu fazendo os invoices, lembra? Com o nome VZ. Aí eles foram fazer serviço num cliente deles, que era uma empresa que vende carros, mas lá dentro tem uma oficina, então eles também consertam carros e alguns equipamentos lá estragaram, não sei o que, chamaram o meu marido e o indivíduo para fazer o serviço lá. Foram lá, fizeram, no meio da conversa, vai e vem e tal, falou da empresa,
E eu estava buscando, nessa época, contador decente para cuidar da abertura da empresa, fazer a contabilidade, tudo isso. Por quê? Porque aqui na nossa cidade é cheio de brasileiro. Assim como as cidades, né, grandes cidades aqui nos Estados Unidos, que tem muito brasileiro, o brasileiro chega aqui, o que você sabe fazer? Ele sabe fazer tudo. Ele é um mestre de tudo. Ele é contador, ele é carpinteiro, ele é empresário, ele é mecânico, é cabeleireiro, ele coloca piso, ele faz de um tudo, de um tudo. Ele é multiprofissional. Na verdade, não é, né? Então, tem muita gente aqui que não é contador, mas diz ser. Por exemplo, eu trabalho com alguns serviços que as pessoas acham que eu sou contadora, e eu sempre falo, eu não sou contadora. E aqui nos Estados Unidos, para você ser contador, você tem que fazer um teste que no Brasil é como se fosse aquele teste da OAB para advogado, que o teste aqui é considerado mais difícil que o próprio teste de advogado. O OAB aqui se chama BAR. Esse eu acho que é CPI, não tenho certeza para contador, eu acho que é isso, CPI. E aí eu tava procurando pessoas que fossem de verdade, né, contadores registrados, que tivesse essa carteirinha aí de contador para poder fazer, e não achava entre os brasileiros, né. O único que eu achei aqui que foi muito bem indicado para mim, ele falou comigo no telefone, ele falou assim, infelizmente não vou poder fazer porque agora eu sou deputado. E aí, paciência, né? Ele é brasileiro, eu acho que é deputado ou era vereador na época da nossa cidade, né? Agora do estado, representando a nossa cidade. E aí, ele, lógico, não trabalha com isso mais. Foi a única pessoa que eu encontrei que faria, que tinha a capacidade para fazer. Então, eu fui atrás de fazer um curso de bookkeeper. Fiz o curso. Paguei, não foi barato não, foi quase $1.000, a gente não tinha esse dinheiro, porque lembra que a gente estava fazendo a retirada de 1.000 por mês, por semana, e esse 1.000 por semana era assim, básico do básico para pagar só as contas e mais nada. Então, beleza, fiz o curso, procurei um programa que tem aqui que se chama SCORE. Esse programa, ele é da universidade aqui da nossa cidade, que tem convênio com uma outra de uma cidade próxima aqui, cidade de New Milford, que ajuda pequenos empreendedores quando eles estão começando o seu negócio. Então, eles ajudam com tudo que você precisa saber sobre as leis, sobre como que você vai recolher os impostos, como que você vai fazer a administração da empresa, tem vários cursos, tem encontros, tem um monte de coisa errada, tal, enfim, eu fui atrás para fazer isso. E aí eu falei para eles, olha, a gente precisa de um contador para abrir a empresa de vocês. Aí eles ainda não tinham definido o nome. Isso a gente já tá falando de maio, tá? De metade de maio. Eles foram nesse cliente, então comentaram ali alguma coisa com o cliente falou assim, não, deixa que a nossa contadora aqui faz. A contadora da nossa empresa faz. E aí eu falei, ok, meu marido me ligou na hora, eu falei, ok, ela é contadora mesmo? E aí o cara tava junto lá, não conheço ele pessoalmente, só de falar com ele por telefone. Ele falou, não, ela é contadora, ela que faz todos os taxes aqui da nossa empresa, faz o recolhimento, pagamento, não sei o que tal, dos nossos clientes também, ela faz tudo. Eu falei, ok, fizeram. Combinaram de fazer, né, e de pagar também serviço. Então, ela ia cobrar, acho que $400, uma coisa assim, e eles fizeram um serviço lá de $400, não receberam, ficou elas por elas, beleza. Por fim, definiram o nome da empresa, eu pedi para me passar o telefone dela, para eu conversar com ela, me passaram, eu conversei, perguntei o que você precisa, ela me falou o que precisava, né, os documentos deles ali, passaporte, o ITIN number, que é um número que identifica o cidadão aqui nos Estados Unidos para fazer o pagamento de imposto quando ele não é cidadão americano. Então, isso é só para quem não é cidadão. Se você não nasceu aqui nos Estados Unidos, você não é cidadão americano. Então, para essas pessoas tem o ITIN number. Se você nasceu aqui, você tem o Social Security number, certo? Beleza. Pedi para eles, né, os dados deles lá, tudo do meu marido eu já tinha aqui, pedi pro estelionatário, ele me passou, repassei para ela, eu já tinha pesquisado o código da empresa, falei, vai ser nesse código aqui, esse aqui vai ser o endereço, esse aqui vai ser o nome, tarará, tarará, beleza? Beleza. Aí ela perguntou, vocês vão querer registrar carro no nome dessa empresa também? Falei, provavelmente, porque a gente tinha a Sequoia que estava registrada no nome do estelionatário, lembra? Mas era da empresa, então assim que a empresa tivesse aberta no papel, a gente passaria a Sequoia para o nome da empresa. E aí eu falei, eu preciso saber o seguinte, esse papel que você vai me dar agora, da empresa aberta, eu já posso abrir conta no banco com ele? Ela falou, não. Aqui funciona assim, diferente do Brasil, quando você abre uma empresa, qualquer empresa, até o MEI, quando você abre, você já ganha na hora um número de CNPJ. Com esse CNPJ, você vai no banco e abre uma conta.
Aqui, você primeiro abre a empresa no estado onde você está, porque cada estado tem uma legislação diferente. Abriu a empresa no estado, agora você vai para União, tá? Que se chama IRS. Você vai para a União e pede a abertura dessa empresa na União. Aí, quando eles abrirem, você vai receber um número que se chama EIN, EIN. E de escola, I de igreja, N de navio. Esse é o CNPJ. Aí com o EIN, você vai no banco e abre a conta. Beleza? Beleza. Como que a gente pede esse negócio? Ela falou, primeiro eu vou abrir aqui no estado, fica pronto em minutos a empresa, tá tudo certo, já tá liberado, já pode emitir invoice, tal, tudo certinho. E aí, para mandar para o governo, como vocês não nasceram aqui nos Estados Unidos, não são cidadãos americanos, não vai ficar pronto de imediato. Pode ser que eles peçam para mandar os documentos por fax, Estados Unidos ainda usa muito fax, ou por correio. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Mandei para ela tudo, de fato não conseguiu abrir. Ela falou, precisa mandar os documentos, eu vou mandar por fax. Eu já tinha mandado tudo para ela, então eu falei, beleza, você já tá com tudo aí, precisa de mais alguma coisa? Não, não precisa. Qual que é o prazo? Mais ou menos 120 dias para eles responderem. Porém, se os meninos, ela falava, né, os meninos, no caso, meu marido estelionatário, se eles passarem aqui na loja, eu ligo para eles, lá para o IRS, e converso com eles por telefone, eles vão pedir para confirmar a identidade dos meninos, eles vão estar aqui do meu lado, conversam com eles ali para confirmar a identidade e tal, e aí a gente consegue ver para liberar mais rápido, né, se eles precisam de algum documento adicional, enfim, alguma coisa, beleza? Beleza, tá tudo certo então. Nisso, ela fez a abertura da empresa no dia 18 de maio. Então, dia 18 de maio foi criada a empresa Optimus Equipments LLC. Isso é um documento de consulta pública, eu vou colocar aqui, qualquer pessoa digita City Business, aparece, vai colocar o nome da empresa e tal, vai aparecer. Isso é documento de consulta pública, por isso que eu vou colocar aqui. Então, beleza, com a empresa aberta e já o pedido feito desse IAN, eles continuaram trabalhando. Porém, essas coisinhas aí que foram acontecendo, né, do negócio da pizza, dos $500 que depois apareceu, ele falou que tinha aparecido, justificou, nem lembro qual que foi a justificativa dele lá, o negócio da truck do amigo número 1, o negócio dele falar do serviço que ele tinha feito, que ele tinha achado uma solução melhor e o meu marido já tinha dito que era ele que tinha achado essa solução melhor. Teve uma outra situação também que eu já vou contar, mas assim, essas situações no geral me fizeram aquela pulga atrás da orelha coçar muito mais. Me fizeram a intuição gritar muito mais alto. E eu falei para o meu marido antes de abrir a empresa no papel. Falei, eu acho que não vai dar certo isso aí. Não é melhor você terminar antes de abrir a empresa? Ele, não, mas é que veja bem, sozinho não dá para fazer. Ele sempre quis fazer o negócio dele sozinho, porque a gente sabe que trabalhar por conta própria aqui dá muito mais dinheiro, você tem muito mais liberdade financeira do que trabalhar como funcionário, mas ele também sempre falou que sozinho não dá para fazer, sozinho não dá para fazer. Eu falei, ok, mas você não precisa de um sócio, você precisa então de um funcionário. Mas não entrava na cabeça dele e, né, enfim, essa comunicação que eu disse que todo marido precisa escutar mais a esposa e ele não é exceção. Então, eu falei para ele várias vezes, tem certeza? Eu acho que é melhor encerrar essa empresa antes dela começar de fato no papel. Mas ele foi continuando, né? Então, enfim. O que aconteceu antes disso? Uma coisa que eu achei que eu fiquei, foi o que eu fiquei mais chateada, assim, mais brava. O estelionatário tinha feito um serviço para um cliente dele antes de começar a sociedade com meu marido, lá em dezembro de 2021. E esse serviço, esse cara para quem ele prestou um serviço, é um brasileiro aqui da nossa cidade também, muito conhecido. Ele tem várias casas de aluguel e ele constrói essas casas. Então, ele compra o terreno, constrói e ele aluga. Então, né, são duas empresas ali, pelo menos, até onde eu sei. O cara tem muita grana, muito dinheiro mesmo. E aí, ele foi e fez o serviço para esse cara, o serviço de, acho que consertar uma máquina lá, uma máquina escavadeira, alguma coisa assim. Fez o serviço pro cara. E aí o cara foi e ligou para ele, se eu não me engano foi em fevereiro, metade de fevereiro, março, ali por ali, ligou para ele falando que o serviço que ele tinha feito estragou de novo. E aí pediu para ele ir lá refazer o serviço. Ele foi com o Wagner, com o meu marido, porque, né, aí os dois já eram sócios. Então ele fez esse serviço antes deles serem sócios e foi corrigir quando já eram sócios.
Aí, beleza, chegou lá, tinha que comprar outra peça, porque a peça que ele tinha comprado era errada e tinha que refazer o serviço. Foi mais ou menos umas 3, 4 horas de trabalho, além da peça que eles tinham que comprar. Daria ali uns $500, mais ou menos, de tudo. E aí ele não pagou, né? O cara não pagou, porque era um serviço que ele estava refazendo uma cagada que ele tinha feito antes. Ele estava corrigindo um erro dele. Aí o meu marido chegou em casa, falou, não, a gente fez lá um negócio e tal, e daí agora ele quer que faça quer que a gente fabrique uma bucket pra ele, e vai custar acho que 1.000 e não sei quantos dólares lá e tal. Daí eu falei, ok, mas e esse serviço que vocês fizeram hoje aqui, quem que vai pagar? Daí ele falou, não, esse aqui a gente vai tirar depois na fabricação da bucket. Falei, mas, tá, ok. Falei, isso aqui não é um serviço que o estelionatário fez errado e agora tá tendo que ir lá corrigir? E aí fez a correção, o cara não vai pagar, porque é um serviço mal feito, que ele tinha feito da primeira vez. Se fosse um problema que, por exemplo, sei lá, você pegou aqui, ó, um grampeador, digamos, tá? O cara chamou para consertar o grampeador, eu cheguei lá e consertei essa parte aqui, agora estragou de novo, mas estragou aqui, ó. Não foi o que eu consertei que estragou outra peça, aí sim eu vou cobrar de novo. Agora, se eu consertei isso aqui pro cara e passou um mês o negócio que eu consertei estragou de novo, o serviço que eu fiz ficou mal feito e por isso estragou, eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver esse negócio e o cara de fato não vai me pagar, né? E aí eu falei, tá, daí o meu marido falou, então é isso mesmo. Eu falei, tá, então você trabalhou de graça. Você trabalhou de graça para resolver cagada do outro e você não vai receber nada por isso? Aí ele falou, não, mas daí ele falou que a gente tira na bucket. Beleza, não concordei com isso. Não concordo, acho isso errado. Beleza? Beleza. Então isso foi uma das maiores coisas que contribuiu para eu falar pro meu marido, melhor se repensar, será que vale a pena abrir essa empresa? Mas ok, né? Segue o baile, ele abriu a empresa de fato, consertou lá o negócio, perdeu o dinheiro, cobraram a bucket do cara, o cara não pagou o que eles tinham pedido, porque ele falou que estava muito caro e pagou menos, ou seja, ele pagou a bucket mesmo, não pagou o serviço que nem deveria ter pago mesmo, que é a cagada do outro. De novo, né? Além de ter comprado lá a peça errada por irresponsabilidade, fez o serviço errado também por irresponsabilidade, porque não é profissional, não sabe mesmo. Meu marido consertou e meu marido de novo saindo no prejuízo. Segue. Vou mostrar para você aqui os prints daquele grupo do WhatsApp que eu falei. Ó, esse OPT aqui é a sigla de Optimus, né, que é o nome da empresa, que foi colocado depois. 3 membros porque eu já tinha saído. Esses prints aqui, eles foram feitos do telefone do meu marido no dia 10 de março de 2024, tá? Então aqui você vai ver, ó, quem criou o grupo foi a pessoa com o final 4897, que é a esposa do estelionatário, tá? Tá aqui o nome dela completinho, tá aqui o nome dele completinho. Isso aqui porque a gente tinha já deletado, né, o contato deles do nosso telefone, então aparece só o nome da pessoa e o número, que eu tampei aqui, ó, escondi para não aparecer, né, inteiro, para não, porque eles não têm mais esse telefone, mas pode ser que outra pessoa já tenha, então para não acabar colocando ninguém no ridículo aí na linha deles. Então aqui tá tudo na ordem, tá? Eu não vou te mostrar tudo nesse momento, são 241 páginas dessa aqui, eu vou até 80 e alguma coisa, se não me engano, mas eu vou passar meio rápido só para você ver a dinâmica de como que era tudo aquilo que eu tava falando antes, tá? Então vamos lá. Ó, dia 8 de janeiro foi o dia que ele foi criado, tá? E daí ela colocou o esposo, né? Colocou eu e colocou o meu marido também. E aí aqui a gente estava falando sobre as reservas lá da Flórida, né? Aqui a foto do meu marido dormindo no carro, esse aqui é metade do rosto dele, que depois vocês vão conhecer. Aqui vídeos de como é na Flórida, tal, dos espaços lá que a gente estava pensando, né? A cidade que a gente estava pensando em morar e tudo. Áudios aqui, esse aqui é de um conhecido meu que mudou daqui de Westchester para Charlotte, porque aí eles foram passar lá em Charlotte também, para dar uma olhada, enfim, encaminhei para eles, depois eles entraram em contato. Ó, links aqui de novo de reserva de hotel. Aqui esse a Ana Jesus Wife é porque é assim que eu tô no telefone do meu marido, tá? De novo aqui, ó, reserva de hotel, tudo. Ali tinha o endereço que era de um hotel. E aí aqui aquela conta que eu falei, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Aquela conta de bar que eu falei, que ele fazia desse jeito aqui, e é assim que ele me entregou, tá? Daí aqui tem, né, ó, quem que tava mandando a mensagem, tudo, falando das notas, que daí já era para trabalho, né? Aí, né, sempre perguntando, eu perguntando das notas, ele perguntando, mandando,
dinheiro que recebia, ó, esse aqui era do meu marido, esse aqui era dele, já descontando toda aquela conta de boteco lá da Flórida. Aqui o negócio de recebimento, né, quando o cliente pagava em cheque, ó, tá vendo? Então tudo bem explicadinho, como a gente tinha combinado, até algum momento, depois começou a virar. Lembra do negócio do dia da pizza que eu falei, ó, foi 28 de janeiro, que a gente foi lá, comeu a pizza, que eu peguei a mentira. Esse aqui era um dos equipamentos que eles fabricariam. Aqui de novo, mais coisas da prestação de contas. Aí aqui, né, que ele colocou que foi fechado, data, tal, o extrato que ele me mandou, ó, lembra que eu falei que foi na última semana de fevereiro que a gente fez a reunião lá e organizou tudo? Aqui ainda não tinha acontecido, mas eu já tinha pedido o extrato para ele. Aí aqui, ó, boa noite, eu tô montando a planilha de entrada e saída da empresa, preciso dos valores e descrição de cada coisa, pode me mandar até o final da semana? E eu falei que precisava desse jeito, isso aqui foi o que o meu marido fez, uma anotação da semana lá, né, enfim. E aí eu precisava assim, ó, com a data e com os valores e da onde que estava vindo, para onde estava indo. Esse aqui é um cartão de algum cliente que ele mandou, eu tampei aqui para ninguém ver. Aqui, ó, mandava, tá vendo? Ele mandava, eu colocava anotado, porque eu estava anotando de fato tudo na tal da planilha. Aí aqui ele mandava, esse que tá verdinho, né, que a pessoa enviando é do meu marido, ele que mandava também. Então foi assim durante um bom tempo, ó, aqui já com as anotações, correções, ó, que ele mandava, fazia, né, e daí eu, ó, corrigindo, daí corrigia ali tudo, então eu realmente estava de olho em tudo, mas eu não tinha acesso à conta bancária dele, né. Vamos lá, ordem, ó, que ele pedia para comprar as coisas, né, o meu marido mandava, eu comprava e colocava aqui para eles que tinha sido comprado, nota de novo, compras, aqui resumo de horas trabalhadas que o meu marido fazia desse jeito, ó, ele colocava data, a hora que entrou, a hora que saiu, sempre. E aí aqui ele fazia a descrição de pagamentos, ó. E aí aqui, veja que tem esse VZ Attachments, que lembra que eu falei que quando eles não tinham a empresa aberta ainda, veja a data, 14 de março, não tinha empresa aberta ainda, eu fazia desse jeito aqui, colocava o V e o Z, né, V de Wagner, Z de Zuber, que seria o nome da empresa deles. E aí coloquei, né, modelo de ordem de serviço para aprovação. Aí ele respondeu, top, gostei. Que dia? 14 de março. Vai guardando essas datas aqui, tá? Aí aqui de novo, né, mais notas, recebimento. Quando não saía nota, ó, tirava a foto lá da bomba de gasolina, tal. Aí aqui foi indo, né, segue do mesmo jeito, várias notas, recebimentos, dinheiro, ó, quando tinha dinheiro, aqui um print da planilha, né, que eu tava fazendo alguma conferência ali com eles, alguma coisa, mais notas, ó, era isso aqui, o grupo era isso aqui, tinha que ser assim todo santo dia, não era, mas era assim que deveria ser, porque foi isso que a gente tinha combinado desde o começo. Aí eu tô chegando numa parte aqui, ó, aqui, ó, tem essa nota? Não tive resposta, tá? Então já começou ali, ó, começou a faltar nota de coisas que eu pedia, não aparecia, tinha que apagar, ó, aqui a planilha, aqui a organização que eu tinha feito, as pastinhas em casa para colocar as notas, tudo, aí ele respondeu lá com palminha, né, tipo da planilha, que eu mandei o link, ó, tá vendo, o link da planilha simples de gerenciamento financeiro. Então, estava sempre de olho, sempre vendo tudo que eu estava fazendo. A esposa dele estava aqui, não se manifestava para nada, mas ela via tudo que estava acontecendo também, tá? Ó, mais nota, mais cheque, tudo. Aí aqui, ó, esse foi, não, acho que não foi esse aqui mesmo, ó. Esse foi o material que ele comprou errado, lembra? Ó, comprou errado. Aí eu fui tentar fazer a devolução, não consegui, aqui eu já tinha comprado certo, que daí foi o que o meu marido passou, então já deixei anotado aqui para isso, para ver que tem ali as provas, né, tudo direitinho. Aqui, ó, 3888, seguro da Sequoia, que é o carro, né, que ele colocava ali só para eu anotar na planilha, porque isso aqui já saía da conta dele. Mais notas aqui,
Aqui um texto que ele tinha pedido para eu fazer, porque tinha uma pessoa querendo comprar alguma coisa deles no Marketplace, que era um negócio que não tinha nada a ver com o que eles faziam. Aí eu fui, criei ali, mandei tudo para de repente começar a mexer com isso também. Teve uma época que ele quis mexer com coisa de lixo, dumpster de lixo para recolher, enfim, era de tudo. Aí aqui, ó, 12 de maio. Veja que tem esse documento aqui, ó, IRS, Austin, Texas, tal. Esse aqui é aquele documento que eu falei, que é o ITIN number, que a gente precisava para fazer a abertura da empresa. Eu pedi, ele me mandou, ó, foi ele que mandou, colocou aqui no grupo, tá? Para fazer a abertura da empresa. Aqui, mais demonstrações, né, de irresponsabilidade, ó, se puder, ordena mais 2 rolamentos, tal. Coloquei um kit de 2, comprei 2, então são 4, preciso de mais? Sorry, tá tudo certo então. Falta de atenção. Ok, bobeirinha, né? Mas são coisas que a gente vai anotando. Aqui, ó, de novo, eu não esqueça dos comprovantes, porque tava sendo muito comprovante deixado para trás, tá? Aqui, de novo, mais documentos, tal. Estamos chegando no fim. Aqui, ó. Aqui, esse aqui é um invoice, tá? E esse aqui é um work report. O que é isso? Eu mandava um invoice para a empresa e atrás eu colocava um outro documento que era como se fosse a descrição dos serviços. Então ali eu colocava a data, a hora e o serviço que tinha feito do jeito que eu mostrei já hoje ali, como que meu marido fazia as anotações, tá? Então sempre tinha isso aqui. Isso aqui também é bem importante porque vai ser importante para esclarecer um dos roubos lá no final, tá? Então tá aqui, ó. Mais um, aí aqui a esposa dele, né, uma das vezes que ela mandou mensagem, isso aqui, ó, o Ricardo tá sem bateria no celular, estou precisando falar com ele, e aí meu marido fez a ponte ali, conversaram, era uma das coisas que ele reclamava sempre, que ela vivia enchendo o saco dele, ligando o dia inteiro, e aí chegamos aqui no fim desse hoje, que é a abertura da empresa, tá? Então tá aqui, ó, encaminhei para eles, né, dizendo que a empresa tinha sido aberta. O que aparece dessa empresa? Agora que os dados são públicos, né? É isso aqui, ó. Secretaria de Estado, isso aqui eu só tô mostrando porque é um documento de consulta pública, tá bom? É um documento que qualquer pessoa que tem acesso aqui a esse site, é site aberto, você não precisa fazer login nem nada, você consegue verificar isso aqui. Então tá lá, ó. Nome da empresa, Optimus Equipments LLC. Ela foi aberta no dia 18 de maio de 2022, 3h42 da tarde. Lembra que ele mandou o documento ali, ó, dia 12 de maio, né? Ó, 12 de maio, ele mandou o documento para poder fazer a abertura dessa empresa. Beleza. Aí tá aqui, né, o endereço aqui eu tampei tudo, tá aqui o nome do sócio, né? Wagner Pereira de Jesus. Por quê? O nome do meu marido é Wagner Silvio Pereira de Jesus. Tá assim porque é desse jeito que tá no ITIN e tem que ser exatamente como tá no ITIN number, tá? Então tá aqui, ó, Wagner Pereira de Jesus, membro, aqui tinha o endereço dele, tudo direitinho, e aqui embaixo o nome completinho do estelionatário, Ricardo Diego Baralzi Zuber, tá? Ele como sócio, meu marido aqui, e ele, tá bom? Nome da organização, quem que fez isso aqui, quem que autorizou? Ricardo Diego Baralzi Zuber. Quem fez foi lá, lembra a contadora lá do cliente deles? Ela que fez isso aqui, tapei aqui também o nome dela de usuário, mas ela que fez a pedido dele, mas lógico, eu que mandei, então tava todo mundo ciente. Esse aqui é o documento oficial da abertura da empresa dos dois, que começaram a sociedade lá na segunda semana de janeiro de 2022, mas a empresa de fato só foi aberta no dia 18 de maio de 2022. Tá aqui o nome dos dois sócios, o meu marido, né, ó, o meu marido e este que é o estelionatário de quem eu falo.